Estamos ao vivo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Graça e paz, irmãos e irmãs, que alegria podermos estar lado a lado nessa tarde e noite de domingo para cultuar o nosso Deus. Eu gostaria de chamá-los a atenção para a leitura da Bíblia na carta de João, primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 8. Em particular, hoje de manhã, tivemos na escola dominical o estudo sobre arrependimento. E nada melhor do que podermos colocar em ação
a prática do arrependimento, lendo esta passagem que nos diz que o Senhor, nosso Deus, enviou Jesus Cristo para ser o nosso advogado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Aleluia. Oremos ao Senhor. Graças nós te damos, ó Pai, e exaltamos o teu nome, porque reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania e o teu poder que é derramado sobre teus filhos e filhas. Invocamos o teu nome nesta noite para dizer que somos agradecidos pelos teus benefícios, pelas tuas misericórdias e pela tua graça derramada a nós, que nos aproximou de ti novamente, enquanto estávamos perdidos no pecado, nas trevas deste mundo. Mas o Senhor nos trouxe para a luz e nos iluminou o caminho que nos conduz até a tua presença. Exaltado e louvado seja o teu nome. Nós clamamos, ó Deus, também que esteja sondando e conhecendo o nosso coração, para que, se há em nós algum caminho mau, se há em nós algum equívoco, alguma desconformidade com a tua palavra, pecado e iniquidade, que o Senhor traga também arrependimento ao nosso coração pela ação do Espírito Santo. E arrependidos confessemos e peçamos o teu perdão, como diz nesta palavra que lemos, que Jesus Cristo nos perdoa de todo o pecado. E assim possamos estar alvos, lavados, purificados na tua presença para louvar, engrandecer e glorificar o teu nome. Perdoa-nos e que nós também possamos sentir que o teu perdão, como um bálsamo, veio sobre as nossas vidas e nos lavou. Por isso quero te dizer, exaltado seja o nome do Senhor, que nos acolhe na tua presença como somos, e vai nos aperfeiçoando, vai nos limpando, vai nos purificando, e estamos na tua presença, querendo crescer e receber da tua voz o sim, meu filho, tu és o bendito do meu Pai. Assim seja em nome de Jesus. Acolhe, portanto, nosso louvor, nossa adoração, com mãos limpas, com corações puros e com o lábio puro na tua presença, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, junto com o nosso irmão Luigi. Exalte o nome do Senhor. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvor.
teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo bom, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Tudo cheio dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Tudo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame ao Senhor.
da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo bom, tudo que a Ele me confessarei, que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Dobrará ao que teu nome, teu santo nome, todo se confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que livram. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. A vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Pai, nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa aceitar o nosso louvor e a nossa adoração como tua igreja, que possa ter sido algo agradável ao Senhor, mesmo com toda a nossa incapacidade. Nós te oferecemos, Pai, este momento, consagramos ele a ti, e desde já te damos graças pelo que o Senhor fará esta noite. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a expressão do louvor que podemos dar ao nosso Deus, através dos nossos cânticos, através da nossa oração, através de um coração entregue e rendido na presença do Senhor. Se você está atento ou se recorda da mensagem do WhatsApp que passamos sobre o culto desta noite, escrevi lá: prepare-se para ouvir a voz de Deus. Não esteja preparado para ouvir a voz do pastor, mas a voz de Deus que pode ecoar mais forte do que a minha, mais forte do que qualquer profeta da atualidade. É a voz de Deus que quer tratar com você nesta noite. Então, para meditarmos na palavra do Senhor, eu separei o texto de João 21, de 2 a 17. Evangelho que João escreveu, capítulo 21, do verso 2 ao verso 17. Se você já abriu na sua casa, pode acompanhar a leitura também, e a gente vai proceder esta leitura, depois vamos orar. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Dizem eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram no barco, e naquela noite nada apanharam, não pescaram nenhum peixe. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, têm alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe sobre elas, e também pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para fora, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem era, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e da mesma forma o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes?
E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E depois de terem jantado, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Oremos. Ó Deus, na tua presença nos colocamos para que estejas tratando com o nosso ser. Aquilo que há de profundo no nosso coração que precisa ser transformado, tratado pelo teu poder, pela tua palavra, que aconteça sobre as nossas vidas de forma miraculosa, milagrosa, que venha a acontecer maravilhas na nossa vida nesta noite. E que não queiramos ouvir a voz de uma pessoa, mas ouvir a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, que emana através da rede da internet e alcança o coração em distintas regiões e locais dessa cidade, talvez de outras cidades. Que o Senhor assim manifeste o teu poder e este venha trazer diferença, fazer transformações nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este texto revela um acontecimento ocorrido no Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, como vimos há poucos dias atrás, e acontece pouco tempo depois da crucificação e da ressurreição, logo depois da Páscoa, que foi comemorada a Páscoa dos judeus, e então Cristo está instituindo e estabelecendo ali a sua vida, a sua vinda e a sua morte como sendo a Páscoa dos cristãos, para que estivéssemos relembrando todas as vezes que nos reunimos da morte e da ressurreição de Jesus. Mas aqui, aproximadamente 120 quilômetros de Jerusalém, acontece esse evento. Muito possivelmente os discípulos, principalmente aqueles que eram pescadores, e 4 dos que aqui são citados, foram chamados advindos da arte da pesca. E Jesus os chamou para se tornarem pescadores de homens. Mas eles haviam voltado à pesca, acredito que pela subsistência, para poderem ter o que comer naquele período. E voltariam para Jerusalém, como Cristo havia instruído a eles que permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. Neste evento em particular, posso crer que Cristo já havia preparado o cardápio para a refeição, porque de forma inexplicável, quando os discípulos começam a voltar para a praia com a pesca maravilhosa, Cristo já está com os peixes sobre a brasa assando e com o pão preparado. Mas ele queria ver qual seria a atitude dos discípulos diante da voz dele. Lancem a rede mais uma vez e vocês acharão os peixes. Se nós fôssemos pensar nesta pesca maravilhosa, talvez ela fosse a pesca de algo que nós também estejamos correndo atrás por tanto tempo e não temos conseguido. E como disse a Escritura, passaram a noite toda pescando e não pegaram um peixe sequer. Talvez o sonho de voltar para Jerusalém, voltar para o cenáculo e garantir a refeição, o alimento dos irmãos demais que estavam ali, estava sendo frustrada, porque não estavam conseguindo pegar os peixes necessários.
porventura, nós também talvez estejamos correndo atrás destes peixes, destes sonhos, e não estejamos conseguindo achá-los. Falta de fé, falta de esperança, falta de expectativa no Senhor, falta de perseverança, de continuar firmes na batalha. A noite se passou e eles voltavam para a praia, voltavam para a margem da praia e foram ainda instruídos: voltem, que vocês hão de pegar. No primeiro momento, eles não tiveram o discernimento que era Jesus que se apresentava para eles. Poderia ser um profeta? Poderia ser alguém com experiência em pesca naquela região? Mas eles foram e tentaram mais uma vez. Não podemos expressar qual fosse o tamanho desses 153 grandes peixes, mas na minha trajetória de pescador eu já peguei muito lambari. E um pescador em particular, que saía de Curitiba e ia para o rio Ivaí, ele costumava pegar até 9, 10 quilos de peixe, que os levava todos para Curitiba, congelado já. E eu acho que dá muito mais de 150 pequenos peixes. Não alimenta uma multidão. Mas os 153 grandes peixes, talvez de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos cada um, formariam até próximo de 500 quilos, 1 tonelada de peixes. E a rede não se rompia. E quando eles trouxeram esses peixes para a margem, Cristo já estava com o banquete preparado. Mas ainda assim, tragam os peixes que vocês pegaram. E eles tiveram uma longa estadia juntos. Conta a narrativa bíblica que eles chegaram de manhã, já no amanhecer, sem pegar peixe nenhum. Jesus falou: voltem ao mar e lancem a rede à sua direita. E a narrativa vem depois disso, quando eles terminaram de jantar. Já há mais um tempo aí que Jesus está tendo uma conversa com eles. Jesus estava instruindo, estava direcionando-os a continuar na carreira da fé, a serem os discípulos que ele havia chamado para continuar a proclamar e propagar as palavras do Evangelho, que são boas notícias, que são boas novas, que são aquelas notícias que se traduzem em possibilidade e perspectiva do ser humano se aproximar de Deus. Quando já disse há pouco que Jesus os chamou para deixarem de pescar peixes e serem pescadores de homens, que diferença faria na vida deles? Eles não estariam trabalhando mais pela subsistência ou por um salário, mas estariam trabalhando pelo direito de anunciar a vida eterna e ser também participantes desta vida eterna. Há uma canção de autoria do pastor Paulo Brito. Ele fala a respeito de uma canção, de um tema que é: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E ele fala que o mundo é o mar, a rede é a mensagem, é a palavra de Deus, e os peixes são os homens que caminham neste mundo com rumo à perdição eterna. E nós temos esse chamado também de tal forma, da mesma forma como foram chamados aqueles primeiros discípulos que implementaram a sua vida na presença de Deus, entregaram a sua vida na presença de Deus para serem os pescadores de homens que estariam semeando a mensagem do Senhor. Se nós temos à nossa frente também o mar, que é o mundo, se nós temos à nossa frente a rede, que é a palavra de Deus, se nós encontramos nesses elementos os peixes que são os homens, somos chamados também a compartilhar a palavra do Senhor com eles e com elas, para que venham a se aproximar
do Evangelho, das boas novas, e assim reconhecendo pelo Espírito Santo a perspectiva e a possibilidade da salvação de suas vidas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a nos tornarmos pescadores de homens, pescadores de almas, pescadores daqueles que estão no mundo vivendo no caminho da perdição eterna, para que venham à luz, para que venham e se apresentem na presença do Senhor como pecadores, arrependidos, que querem se tornar salvos pelo poder em Jesus Cristo. Falei também que esse texto trata da pesca maravilhosa, a respeito da pesca que talvez nós gostaríamos de fazer, de algum sonho, de algum objetivo que temos e não estamos conquistando. Deus, Ele mesmo, propôs para nós o caminho da vitória. Ele não quer que nós estejamos sendo derrotados nas nossas intenções, nas nossas ações, mas Ele quer que em tudo aquilo que nós coloquemos as nossas mãos para fazer, tenhamos dedicação, tenhamos comprometimento e perseverança para que sejamos bem-sucedidos, para que tenhamos vitória. E não há passagem mais bonita do que Romanos 7, que fala a respeito, ou melhor, 8:37, que fala a respeito de que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Ali retrata a perseguição, a espada, a morte, os inimigos que estão ao nosso redor tentando tirar a nossa paz, tentando tirar a nossa vida. Entre todos esses aspectos citados ali em Romanos de 31 a 38, ele está dizendo para nós, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus que está conosco. A passagem inicial do texto vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Com certeza, Deus é por nós. Mas a Bíblia diz que o inimigo, o nosso adversário, Satanás e os demônios, andam ao derredor daqueles que temem ao Senhor, tentando solapar, arrancar as suas vidas da presença de Deus. E nós cremos que Deus coloca os seus anjos ao nosso redor para nos livrar das astutas ciladas do inimigo. E ele não tem condições de levar as nossas vidas, nossas almas para as trevas, porque nós somos da luz. Por isso, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. E devemos caminhar como vencedores na presença do Senhor, que nos chamou para sermos pescadores, que nos chamou para sermos ousados, intrépidos na palavra do Senhor e também que possamos colher. Da mesma forma que os discípulos colheram 153 grandes peixes, colher bênçãos daquelas que Ele tem preparado para mim e para você. Talvez hoje seja o dia do choro, da lágrima. Talvez hoje seja o dia de dizer, Deus, vem e me socorre, vem e me auxilia, porque estou desesperado, porque meu coração está atribulado, porque as coisas estão difíceis, porque a emoção está complicada, porque a alma está dilacerada, porque as finanças estão destruídas, porque a pandemia tem assolado a minha segurança, tem me feito chorar, tem me feito temer as coisas e as pessoas, tem me feito pensar o que será do amanhã. Então, que se você está tendo uma noite assim, diga para Deus, Deus, um tempo assim, quero dizer, Deus, vem em meu socorro, vem em meu auxílio e me dá a palavra da vitória, que eu colha bênçãos, que eu colha frutos, que eu colha a paz e a serenidade do Senhor para continuar neste mundo. Independente se a macieira não está produzindo, o trigo não está sendo colhido, como diz a palavra do Senhor,
Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, contudo eu me alegrarei no Senhor. As coisas podem parecer difíceis e complicadas, mas quando o Senhor coloca as suas mãos nessa questão que estamos vivenciando, tudo se transforma. Um monte sai de um lugar e vai para o outro. Como Jesus disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, isso vai acontecer assim. Então, ousados e intrépidos, podemos caminhar na presença do Senhor. Quero ainda falar mais um detalhe desse texto que nós lemos a respeito de amizade e amor. 3 perguntas que Jesus repete, 3 vezes Jesus repete a mesma pergunta para Pedro, que seria aquele que tomaria a liderança do grupo naquela situação. Tu me amas? No original grego, algumas palavras elas são traduzidas de formas diferentes para o português. Quando Jesus pergunta das 2 primeiras vezes, tu me amas? Ele fala, tu me amas de verdade? Com a palavra ágape, que já é conhecida nossa, que é como se fosse o amor que brota no coração de Deus em direção à humanidade. E Pedro, pelas 2 vezes, ele responde, Senhor, eu te tenho como amigo. Filéu, filo, de filosofia, como amigo da sabedoria. Filo, eu te tenho como amigo. Na 3ª vez, Jesus inverte as palavras em grego e pergunta, Pedro, você me tem como amigo? Depois Pedro se conscientiza de que não era aquilo que Jesus queria que ele fizesse, e ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele usa aí a palavra filéu, o verbo filéu, que quer dizer, o verbo ágape, que é o amor que brota no coração de Deus, que é o amor que brota no coração daquele que serve a Deus, o amor verdadeiro. Mas será que ser amigo de Jesus não é o suficiente? Sim, é muito importante sermos amigos de Jesus. Provérbios 18, 24 diz que há amigos mais chegados que irmãos. Então, que nós, se formos amigos de Jesus, já poderíamos ter uma alegria muito grande no nosso coração. Mas Jesus quer mais do que a nossa amizade, o nosso amor de amigos. Ele quer o nosso amor de devoção, algo sincero e verdadeiro, que dure toda a nossa existência. Observando os escritos de Aristóteles, ele coloca 3 tipos de amizades. A amizade buscada na utilidade ou no interesse, a amizade buscada no prazer e a amizade buscada na virtude, que ele considera ser a amizade verdadeira. Nas 2 primeiras, os que amam por utilidade não amam o amigo por si mesmo. O foco não é o amigo, mas em virtude de algum bem que possa trazer, que receber do outro, ou seja, seria uma amizade interesseira. O que ele pode me dar? Qual é o favor disso? A amizade do prazer, os que amam pelo prazer não amam o amigo também em si mesmo, mas apenas pelo prazer que a amizade proporciona e que só dura enquanto dura o laço prazeroso que a amizade proporciona. Nas rodas de futebol, enquanto o futebol está valendo, tem amizade. Enquanto o crochê está valendo, tem amizade. Acabou aquele interesse, acaba-se também a amizade. Enquanto estavam desenvolvendo atitudes que interessavam a ambos, todos estavam felizes. Mas então, terminou a atividade, terminou o interesse ou o prazer, acaba-se a amizade. Então, Aristóteles coloca que essas 2 primeiras amizades são pelo prazer ou pelo interesse. E, por vezes, nós encontramos pessoas assim que só nos procuram por interesse ou por realizar alguma coisa que traga satisfação para eles.
Mas Aristóteles coloca ainda amizade buscada na virtude, amigos que se procuram porque querem bem uns aos outros, e essa é a amizade verdadeira. Querer bem um do outro. Eu entendo que, talvez nas primeiras respostas de Pedro, Jesus estava entendendo que Pedro estava com certo interesse, ou satisfeito de estar junto de Jesus. Mas o terceiro aspecto que Aristóteles coloca talvez fosse o que traria diferenciação nessa amizade que Pedro estava sentindo por Jesus, onde Jesus faria o bem para Pedro, Pedro faria o bem para Jesus, cumprindo o chamado do ministério. Quando Jesus então pergunta para Pedro, tu me amas? Na última pergunta, Pedro falou, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então nós também possamos responder para Jesus desta mesma forma, porque ele está perguntando para nós agora. Ednei, tu me amas? Ele está perguntando para mim. Eu não posso responder, Senhor, eu te tenho como amigo. Mas sendo amigo de Jesus, eu já estaria contente. E ele pode perguntar de novo, Ednei, tu me amas? Senhor, eu te amo como amigo. Um amigo é importante. E posso até citar Provérbios 18, 24, amigos mais chegados que irmãos, Jesus. Mas não é o que Jesus quer ouvir de mim, de você. Ednei, tu me amas? Ou você me tem só como amigo? Um amigo interesseiro, um amigo que está presente no prazer, na satisfação de ter alguém importante? Jesus, tu sabes que eu te amo de verdade, eu quero fazer a tua vontade. Eu te amo, Jesus. Talvez algumas pessoas procurem a igreja, procurem os religiosos, procurem os pastores, procurem os sacerdotes por interesse. E é assim que todas as pessoas procuravam Jesus antigamente. A Escritura diz, em João 6, 26, que as pessoas seguiam Jesus só porque tinham pão. E na mesma passagem diz que estavam seguindo Jesus porque ele fazia milagres, fazia maravilhas, curava, libertava os endemoniados e cativos de Satanás. Nós não podemos seguir Jesus pelo que ele pode fazer por nós, mas nós precisamos seguir Jesus pelo que ele já fez por nós. Ele nos salvou, ele nos comprou com a sua vida, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nós não precisamos, ou não podemos, nos aproximar de Jesus dizendo, Senhor, faz isso por mim. Mas nos aproximando dele, com certeza, ele vai cuidar da rede de pesca e dizer, jogue a rede da pesca do lado direito do barco e vocês vão pescar uma pesca que vai abastecer a família, vai abastecer a necessidade. Mas o aproximar de Jesus de forma interesseira não é a melhor forma de se aproximar de Jesus. O único interesse e o único propósito de nos aproximarmos de Jesus é que ele entre no nosso coração como Senhor e Salvador, que ele salve, transforme a nossa vida e nos conduza no seu caminho como verdadeiros pescadores de homens. Então, se você está querendo ser pescador de homens, de vidas, entregue-se ao Senhor. Se você quer ser um verdadeiro amigo que ama ao Senhor Jesus, com amor ágape, entregue-se na sua presença. Não seja um amigo interesseiro, mas seja de fato aquele que, chegando-se na presença do Senhor, pode ser transformado pelo seu poder, pela sua graça. E todas as coisas
que virão sobre a sua vida hão de cooperar para o seu bem, porque assim a palavra de Deus diz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Que Deus te abençoe, que você esteja ouvindo agora a voz dele perguntar para você, Pedro, João, Maria, José, tu me amas? Diga sim, Senhor, eu te amo e quero te amar de todo o meu coração, quero te amar com todas as minhas forças. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, nosso Pai, nós clamamos a tua visitação sobre as nossas vidas neste momento. Talvez a pergunta que esteja ecoando forte no nosso coração do Espírito Santo é: tu me amas? E que nós possamos responder: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu te tenho mais do que como amigo, eu te tenho como meu Senhor e meu Salvador. Eu te amo, Senhor, e dou minha vida para ti. Que a transformação do Senhor aconteça na minha vida e na vida de todos aqueles que agora dizem eu te amo. E faze-me pescador de almas neste mundo, que é o mar onde estão inseridas todas as pessoas que caminham a passos largos para o inferno, e usa-me para salvar estas vidas com a rede, que é a palavra do Senhor. Assim, usa-nos, Senhor, mas primeiramente nos transforma em verdadeiros filhos, em verdadeiras pessoas salvas no teu querer, no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você ouviu a voz do pastor? Que esta não seja a minha voz, mas a ser ouvida, mas que você ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Aleluia. Amém. Alguns avisos para transmitir para vocês. Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha gratidão pelas felicitações, homenagens, palavras que recebi em virtude de ser hoje o dia do pastor metodista. Eu agradeço a todos os que participaram, todos aqueles que enviaram suas mensagens para a gente, todos aqueles que oraram por mim, todos aqueles que pensaram em mim e puderam dizer: pastor, o senhor é o nosso pastor. E eu fico alegre de ser o pastor de vocês e quero que nós estejamos nos vinculando àquele que é o soberano e supremo pastor de todos nós, o nosso Deus, que nos consola e ampara em todo o tempo. Mais uma vez quero dizer muito obrigado a todos os irmãos e irmãs. Também que na quinta-feira temos nosso encontro de casais às 20h30. E conclamo você a estar participando. O link é colocado próximo desse horário na quinta-feira no WhatsApp, para que todos possam localizar a sala do Google Meet e participar. Também quinta-feira é o tempo do jejum regional. Todo Paraná e Santa Catarina estão no propósito de jejuar e orar de quinta-feira, logo após o jantar, até sexta-feira ao meio-dia, onde acontece a entrega do jejum, num culto, numa celebração, numa igreja em particular, que nessa semana será a Igreja Central de Londrina, com o pastor Fernando. Pastor Fernando que se encontra enfermo, que nós estejamos orando por ele, não é Covid, é uma outra virose que ele está internado por 15 dias para tratamento. Então, poderá muito possivelmente ser o pastor Guilherme que nos conduzirá neste culto de entrega do jejum de sexta-feira. Mas participe. Nós precisamos crer e confiar que Deus nos dá o livramento e a vitória sobre a pandemia que está acontecendo. Existem formas de nos protegermos: distanciamento físico, usar máscara, álcool gel, e quando a vacina chegar, procure estar tomando a sua dose também, para estar ajudando e favorecendo a sua imunidade e a dos outros também. Domingo, às 10 horas da manhã, escola dominical, como já falei no comecinho do culto, nosso tema de hoje foi sobre arrependimento, que nós possamos estar preparando nossa intenção de, no próximo domingo, participarmos da 4ª aula da nova revista, que está tratando sobre maturidade cristã, que nós possamos nos amadurecer, como hoje foi muito propício para as pessoas que participaram da escola dominical, e o nosso culto à noite, às 19 horas, a princípio de forma online,
mas havendo alguma mudança, comunicamos também aos irmãos pelas redes sociais. Motivos de oração: nós vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas, vamos dizer para Deus cuidar da nossa família, nos dar livramento e vitória, orar pelas famílias que sofrem, pelos enfermos, por aqueles que estão até mesmo nas filas para uma enfermaria, para uma UTI, que estão à mercê da Covid, infectados e doentes, e clamar pela vitória da nossa nação sobre a Covid. Clamar também, como já disse, pelas filas, para que os hospitais se abasteçam de leitos, para que todos os que estão na fila possam ter o seu atendimento humano também, além do atendimento divino, que console, conforte e cure os familiares e queridos, até aqueles que estão pertinho da gente, como podemos lembrar da Carol e do Diego, que estão passando bem, amanhã vão fazer um exame, se estiverem já de alta, voltam às suas atividades normais. Deus esteja abençoando esses nossos irmãos que são líderes da igreja. Então, nós vamos orar ao Senhor. Se você tem algum conhecido que precisa do toque divino, coloque-o sobre as potentes mãos de Deus, e que Ele estará cuidando, protegendo e dando vitória. Seja você também um intercessor junto com a gente nesta noite. Oremos e recebamos a bênção apostólica. Grande Deus, nós reconhecemos que o Senhor nos chamou para fazermos parte da sua família aqui na terra. Que a tua graça, que a tua bênção seja favorável para conosco, Senhor, e acolha os nossos votos de sermos honestos, fiéis ao Senhor e cumprirmos o papel que o Senhor deixou para nós de sermos pescadores de almas no mundo. Nós queremos consagrar as nossas vidas, nossas famílias. Eu consagro a Ti o ministério pastoral que o Senhor me deu, consagro a Ti a minha família, a Renilda, a Jéssica e o Lucas, que o Senhor nos chamou para estarmos em Ponta Grossa, para cumprirmos o Teu propósito, que o Senhor também cumpra o Teu propósito sobre as nossas vidas, salvando, redimindo o nosso coração da perdição e dos males que podem advir sobre nós. Consagro também as famílias que estão participando deste tempo de culto e de oração. Consagro, Senhor, e consagramos os dízimos e as ofertas que podem ser remetidas, Senhor, à igreja para o sustento dela, para que a porta da igreja esteja sempre aberta e os seus compromissos sejam quitados, ó Pai. Para aqueles amigos, colegas, irmãos que estão passando pela pandemia com dores, com dificuldade, aqueles que foram contagiados pelo vírus, mas que estão se recuperando, como a Carol e o Diego, o pastor Israel e a Vanessa, que são de Curitiba, Senhor, que estão se recuperando. Nós rogamos por esses, ó Pai, que a cura seja completa, Pai, e a vitória desta enfermidade venha por intermédio do Teu consentimento, Senhor. A vitória sobre a pandemia, a liberação dos leitos para internação e a consequente diminuição dos índices de cheia hospitalar possam cair e nós possamos ter, assim, a possibilidade de voltarmos à nossa vida normal. É o que nós pedimos em nome de Jesus, rogando que abençoes a Igreja Metodista em Ponta Grossa, a cidade de Ponta Grossa, o estado do Paraná e a região, 6ª região da Igreja Metodista. Assim, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, para a Tua glória, para o Teu louvor. Cumpra em nós o Teu propósito. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja conosco, povo de Deus, e para todos sempre sobre a face da terra. Amém. Amém. Deus abençoe e tenha uma semana de vitórias na presença do Senhor. Amém.